Bom, a nossa classe, vou dar uma repetição aqui, porque a nossa classe, eu propus fazer assim, estudar a Trindade. Então, a primeira série foi Deus, este é o nosso Deus, que foi lá no templo. Foi uma série de 5 aulas, aí teve uma aula que teve 3 partes. Depois a gente começa a série agora, depois das férias, Jesus, o Rei. Então essa daqui, eu queria fazer 2 partes. Vamos ver qual vai ser a avaliação depois que acontecer a primeira parte. Primeiro, a primeira parte nós vamos apresentar Jesus, o Rei. Então nós vamos estudar o Evangelho de Marcos. E até falei na última aula, é o Evangelho para quem tem pressa. Então ele vem com informações assim, contundentes e rápidas. É como se você tivesse assim, com pressa de saber. E ele com pressa de ensinar. Então ele quer mostrar logo no primeiro versículo assim, quem é Jesus, no primeiro versículo. E isso daí a gente vai ver durante essa série, que vai agora, serão 9 aulas. Então nós estamos hoje na segunda parte da introdução. E quando eu terminar essa série, Jesus o Rei, aí nós vamos reavaliar. E meu plano é que no começo do ano que vem, nós nos preparemos para a Páscoa. Então seria o propósito do Rei. Então, Jesus o Rei e a segunda parte, o propósito do Rei. E aí, depois da Páscoa, se Deus permitir, aí a gente vai para o ministério do Espírito Santo. Até falei na última aula que tem algumas igrejas mais tradicionais que usam o calendário litúrgico. E aí, preparação para a Páscoa e depois preparação para o Pentecostes. E assim, não é coincidência, mas aí o plano é, a partir da Páscoa, estudar o ministério do Espírito Santo, que vai passar pelo Pentecostes. Então é essa a nossa série, como é que eu até brinquei, a trilogia. Então hoje nós estamos aqui no início da segunda parte da trilogia, Jesus o Rei. Tá? Eu até coloquei na propaganda que eu tinha no Instagram colocado sobre a nova série. Vou continuar postando lá no Telegram todas as aulas. Caso perca uma, é só colocar, dá para baixar. No YouTube eu coloquei eu fiz todo mundo que tem conta no YouTube tem um canal no YouTube, é só mandar o vídeo. E aí você pode às vezes baixar em MP4 para ouvir enquanto só ouvir, não precisa ver, porque ou colocar lá como meus alunos do ensino a escola fazem, eles apagam a tela e ficam ouvindo o YouTube. Então dá para fazer isso também. Tá? Então o canal do Telegram ainda continua funcionando normalmente. Inclusive até coloquei uma pré-aula assistindo o filme Em Defesa de Cristo, que é sobre um jornalista ateu. A esposa dele se converte. A família era de ateu, a esposa se converte e surgiu um livro depois. Ele acaba começando a investigar, mas o propósito dele é provar que Jesus é um mito. Então ele começa a fazer uma investigação jornalística, ele tem prêmios, ele tinha prêmios pelo Chicago Tribune, e é um jornalista premiado do maior jornal de Chicago, e ele acaba fazendo investigação para provar que Jesus é um mito para a esposa, porque a esposa tinha se convertido e ele não se conformava, e ele acaba se convertendo. E aí ele vira escritor, o Lee Strobel. Ele acaba escrevendo Em Defesa de Cristo. E aí surgiu um filme que é muito bom, muito bem produzido, assim, vivenciado nos anos 80. Ele está disponível no YouTube em HD. Eu coloquei o link lá no Telegram para assistir, é muito bom. Principalmente assim, que ele vai entrevistar vários apologetas, assim, médicos em relação à crucificação de Cristo, à ressurreição. É muito bom, e aí serve de pré-aula para a gente. Passando rapidamente, a primeira parte da nossa aula, a primeira parte do nosso volume 2, é a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Então, durante esses meses, a gente vai estudar quem é Jesus. Até falei na propaganda lá no Instagram, será que tem
respeito de Jesus, a pessoa mais cantada, o maior número de livros escritos sobre uma pessoa, inúmeras seitas que falam só a respeito de Jesus, não bíblico, mas fala-se sobre Jesus, as personalidades falam sobre Jesus de qualquer religião. Então, tem muita coisa escrita a respeito de Jesus, não há pessoa mais escrita sobre Jesus, sobre alguém como Jesus. Aí eu até pensei, meu Deus, eu vou falar de Jesus. Na igreja a gente vem todo domingo, né? Toda reunião é para falar sobre Jesus. Então, eu pensei assim, meu Deus, agora vamos lá, né? Deus tem, e é isso que a gente vai ver. Aqui está o nosso programa de aulas, já passei também na última aula. Na primeira aula nós vamos falar sobre a Trindade, então é o que o C.S. Lewis fala, e depois o Eugene Peterson fala também, sobre uma dança. A Trindade como se fosse uma dança. Tá? E aí o Tim Keller também usa essa expressão do C.S. Lewis para falar sobre essa dança em relação à Trindade, que não é algo estático. A Trindade ela funciona como se fosse uma dança, todos se movimentando ao mesmo tempo, eternamente. Essa é a próxima aula. O chamado, a cura, o descanso, o poder, a espera, a mancha, a aproximação e a volta. Passei um vídeo também que está lá no Telegram, quando Jesus se torna um ídolo. E aí eu passei um vídeo na aula passada, está lá no Telegram, um vídeo sobre quando você não conhece o Jesus bíblico, você transforma muitas vezes Jesus num ídolo, porque ele nada mais, nada menos é do que uma figura imaginária de um Deus que você mesmo criou. Então, e é o que tem acontecido, nos dias de hoje. O século XX iniciou com toda a força na teologia liberal. É o que tem acontecido, que Jesus está... eu até, domingo passado, eu cheguei com a Edna em casa e falei, olha, se tem uma época que se é semelhante a juízes, se a gente pode falar, é agora. Porque cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos. Contrata o seu próprio líder religioso, praticamente. Aí, durante a semana, eu ouvi uma pessoa dizer para mim que ele viu um pregador falar algo que ele não concordava. Então ele parou de assistir o canal daquela igreja e começou a procurar outro. Aí a pessoa falou assim, então ela começou a assistir um canal de uma professora de teologia que dava aula de teologia histórica. E para ela isso é igreja. Então, acaba fazendo na Bíblia uma incidente de si mesmo. Isso. É que o povo também tem que entender que a palavra do Senhor, ela é nosso favor, mas primeiramente ela é contra nós. Né? O Evangelho é um jeito de confronto. Então, aí, eu estou lendo esse livro aqui, A Pirâmide da Sabedoria, e eu separei um trecho aqui, do capítulo 1 mesmo, Glutonaria da Informação. Chama-se Pirâmide da Sabedoria porque ele pega a figura da pirâmide nutricional, sabe, criada nos anos 90, carboidrato, proteína, não sei o que lá, e óleos, e aí ele faz esse paralelo colocando outras coisas aqui dentro que a gente tem que ter. Então, por exemplo, a base de tudo é a Bíblia, depois igreja, depois lazer, depois conhecimento, entretenimento e por último celular eletrônico, aqui em cima assim. E aí ele fala da glutonaria da informação, né? E eu separei um trecho aqui, um dos sintomas de uma pessoa que está contaminada, assim, está se alimentando só, como ele diz, né, de Cheetos, de Doritos, assim, o dia inteiro, fast food. Então assim, você pode comer uma vez ou outra, mas você se alimentar todo dia, o dia inteiro de fast food, isso daí vai te levar à morte. E é a mesma coisa que nós estamos fazendo com a informação. É mais do que qualquer cérebro pode aguentar de tanta informação que a gente tem jogado na nossa cabeça. E aí ele fala sobre a questão da igreja.
O efeito da escolha excessiva também apresenta problemas que vão além da informação digital. Onde quer que a abundância de opções, onde quer que haja abundância de opções, podemos lutar com o compromisso com qualquer coisa. Eu vejo isso muitas vezes em igreja. Por exemplo, com uma opção de igreja disponível para todos os gostos, preferências, tendências políticas e estética, sem mencionar a opção de simplesmente não ir à igreja. O seguidor de Cristo é posicionado como um consumidor, cujo apego a uma igreja é apenas tão forte quanto um comprador ligado a uma marca. Quando nossos gostos mudam, nosso compromisso também muda. Assim como uma Netflix, podemos passar apenas por 2 episódios de uma série e de 20 minutos num filme antes de perder o interesse e mudar para outra coisa. Também abordamos a igreja e a espiritualidade como uma coisa fluida, que deve se adaptar às necessidades dos humanos inconstantes. Eu já tinha falado isso na aula lá no templo, mas o problema da pandemia que aconteceu, de tanto culto online, é que o YouTube acabou virando um Netflix de culto. Então, a pessoa começa a escolher o seu culto conforme a seu gosto. Entendeu? Então, por exemplo, eu assisto 2 episódios de uma série, assisto 2 cultos de uma igreja, que eu tinha compromisso antes da pandemia. Mas isso daí mudou o nosso cérebro de tal forma que eu tenho o mesmo compromisso com a igreja como um comprador tem com uma marca. Se meu gosto muda, minha igreja muda também. E isso tem acontecido com Jesus. Então, cada um tem dado a Jesus um significado. Quem é Jesus? E aí, na aula passada, eu falei bastante sobre Jesus, tá? Senão eu vou ter que repetir a aula passada. Mas o que eu queria falar é que as pessoas, principalmente nesse século XX e século XXI, têm criado um Jesus à sua imagem e semelhança. Consumista. E a Bíblia chama a gente para ser servo, né? Então. E não consumista. Então. É a visão consumidora capitalista, não querendo falar mal do capitalismo, mas a parte negativa do capitalismo, de lucro, de procura, demanda e a satisfação do eu. Então, e é duro porque a gente como líder, por exemplo, a gente sempre tem que se policiar para que não caia nessa. De tipo assim, ter... Isso, entendeu? Porque é um problema, porque você está, às vezes, você acaba perdendo, saindo do caminho. E aí você acaba oferecendo às pessoas aquilo que elas querem, não aquilo que elas precisam. E assim, Jesus veio para aqueles que precisam, e não aquilo que eles querem. Uma das coisas que a gente vê bastante, e viu na aula passada, foi exatamente isso. Algumas coisas que Jesus dizia, que eram muito pesadas, as pessoas falavam assim, isso é muito duro, e paravam de seguir. Foi o que eu falei na aula passada, quando ele fala assim, o primeiro ponto que eu vou passar agora, na aula passada a gente falou o Jesus das seitas, o Jesus do ocultismo, o Jesus das religiões, o Jesus dos famosos. Quando a gente ouve o famoso falando de Jesus, dá ânsia, sabe? Dá um revertério mesmo, sabe? Quando eu ouço vou falar português, um idiota falando a respeito de Jesus sem nunca ter lido uma linha, e aí querer ensinar para os evangélicos quem é Jesus, sabe? É de doer. Então, e aí uma das coisas que eu falei na aula passada, que a Edna até saiu comentando depois, ela falou assim,
Mas Jesus, os demônios, né? Quando eu falei assim, o Jesus dos demônios. E o Tim Keller fala isso no livro dele, a respeito de Jesus. E o Mark Driscoll também fala a respeito de Jesus. Os demônios, eles têm uma teologia muito mais profunda de quem é Jesus. E tremem. De quem é Jesus. Enquanto Jesus ainda estava andando nessa terra, no seu ministério, né? Naquilo que ele veio fazer. E os demônios, eles tinham assim, revelações, eles revelavam que era Jesus a ponto de Jesus fazer eles ficarem calados para não falar, entendeu? E aí hoje você vê assim a arrogância das pessoas falando a respeito de Jesus, que até os demônios tremem. E eles, então, na Bíblia, os lugares, você vai saber quem era Jesus. Então, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, foi o que eu falei na aula, né? A eles não foi dada a salvação, o dom da salvação. E a segunda coisa, eles odeiam Jesus. Então, quando, por exemplo, a gente vê um ser, uma pessoa com ódio de Jesus, aí até falei, né, na aula passada, quando eu dou aula sobre figuras de linguagem, eu falei sobre o paradoxo. Eu uso um verso da literatura quando diz assim: meu ódio e meu amor por ti são iguais. Nós não entendem o cargo de significado disso. E eu falei assim que é um paradoxo, porque amor é você dar a vida pelo outro. Ódio é você querer que a outra pessoa desapareça da existência e a sua memória seja totalmente apagada. Isso é ódio. Então, assim, como hoje nós não conhecemos realmente o significado da palavra amor, porque ela foi esvaziada, e também, por consequência, não conhecemos a palavra ódio. Então, quando nós falamos assim que uma pessoa odeia Jesus, ou quando os demônios odeiam Jesus, é que eles não querem que Jesus exista. Então, quando você vê um discurso de uma pessoa, ou um discurso de uma ideologia, que afirma que Jesus não é aquilo que ele diz que é, isso é demoníaco. Porque é isso que os demônios querem. E a própria sabedoria desse mundo, né, ela é apresentada como demoníaca. Demoníaca. Porque ela busca excluir justamente isso. A gente vai ver a situação de quem é Jesus, né? Isso. Na aula que passou, a gente falou bastante a respeito das seitas, do cultismo, dos pop, né, do popular. E assim, é o governo do anticristo. Então, você está assistindo um filme tranquilamente e você vê o anticristo agindo por meio de discurso. Desenho animado, apresentando o demônio como se fosse um ser bom. Demônio não é tão ruim assim, entendeu? E aí, eu lembro de assim, a gente, na DC, por exemplo, na DC da linha do Batman, do Superman, a DC tem uma parte da DC que tem alguns heróis que tem envolvimento com demônio. E aí aparece. E quando tem desenho para criança da DC, às vezes aparece uma heroína que ela odeia seu pai, porque o pai dela é um demônio. E o demônio às vezes aparece, o pai dela. E ela não suporta o pai. Nem a presença do pai ela gosta. Mas ele aparece como um ser engraçado. Beleza, aí o Léo assistiu e tal. Léo, é assim, o pai é a Ravena. O pai da Ravena é o demônio. E tal, né? E aí explico para ele. Mas o dia que a gente está assistindo The Chosen e realmente aparece um ser endemoniado num episódio, eu falo: Léo, é isso aí que um demônio faz. O que ele está acontecendo aí, pai? Isso é uma pessoa endemoniada. E ele assustou. Eu falei: então, esse é um demônio. Eles não vão mostrar um demônio ruim para criança, eles vão falar que então, no livro Livra-nos do Mal, que eu até indiquei no final da última série, que ele fala sobre como fazer a criança entender o Evangelho.
coisas que a gente faz errado e depois não entende porque a criança ou o adolescente não consegue compreender o Evangelho. E uma das coisas que ele fala é isso daí. Até mesmo na escola bíblica para criança, você apresentar o reino de Deus como se fosse um mundo mágico de Disney. Quando, por exemplo, ele vai entender o que é, vai ler o Evangelho, você tira todas as partes que você considera ruins do Evangelho para a criança. E aí aí você fala, mas como é que ela não entende o que é pecado? É porque César está explicando o que é pecado, em vez da gente, como igreja, estar explicando o que é o pecado. Então, porque a gente quer tirar a violência do Evangelho. E o pecado e o diabo vem para matar, roubar e destruir. Se isso não é violência, eu não sei mais o que é. Então, continuando aqui na última aula eu passei, né, e também de muitos saíam demônios clamando e dizendo, tu és Cristo, Filho de Deus. E ele repreendendo-os não deixava de falar, porque sabia que ele era o Cristo. E aí começamos a introdução mesmo, né, que eu falei, agora vamos limpar o terreno, como diz o Eugene Peterson, no livro que eu estou lendo, A Maldição do Cristo Genérico. E ele fala isso, primeira coisa, limpa o terreno. Quando nós vamos falar a respeito de Jesus, nós precisamos limpar o terreno, porque nossa cabeça está toda cheia de tranqueira. E quando a gente está evangelizando também uma pessoa, a cabeça da pessoa está toda cheia de tranqueira. Porque conforme ela vai ficando cada vez mais velha, ela vai pegando como se fosse num supermercado, todo tipo de comida e colocando no carrinho. E aí, como nutricionista, vamos falar de coisa saudável. E aí a gente tem que tirar do carrinho todas as coisas, a tranqueira, para poder começar a colocar comida saudável. E aí, o melhor de tudo, como Paul Washer fala, vamos sentar então e vamos ver o que Jesus diz que ele é, em vez de ficar ouvindo de religiões, seitas, ocultistas, de pessoas que não conhecem Jesus. Vamos ver o que ele fala a respeito de si mesmo. Aí sim, eu acredito que é um discurso duro. Porque não é o Jesus politicamente correto do século XXI. Então, um ponto que eu falei na última aula, Jesus disse que veio do céu. E aí eu falei a respeito das experiências de quase morte de famosos, né? Falei de um Cláudio Tognoli, que é um professor da USP, comentarista de política na rádio e tal, e ele estava na fila do banco, teve um infarto. Como eu digo, né, ele viu a grama verde. Nós viu a luz. A gente fala viu a luz, né? Mas quando ele acordou, ele falou que não viu nada. Então o ateísmo dele continua mais forte do que nunca. A legislação, será? Eu não queria passar por isso, não tem nada. A questão de uma experiência quase morte, que muitos passaram, e eu até falei na última aula, como Maomé, por exemplo, que ele foi ao céu. Não, diz que foi ao céu, né? E aí, um dos pontos os muçulmanos rezam 5 vezes por dia, exatamente por causa dessa visão do céu que ele teve. Que ele voltou dizendo que Deus tinha mandado os muçulmanos orarem 5 vezes por dia. Então, aquele domo lá dourado, quando você pensa, se eu falar Israel, você vai pensar naquele domo dourado lá, onde era o templo de Salomão, que agora é uma mesquita, que é a terceira mesquita mais importante do mundo, é naquele lugar que Maomé diz ter tido uma visão do céu. Então muitos dizem que foi ao céu, mas somente Jesus disse que veio do céu. Aí você diz, tá, e daí? E daí que ele é Deus falando isso. Tanto que quando ele fala isso, João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As pessoas disseram, duro esse discurso, não dá para acreditar não. Você está dizendo que veio do céu, então você está dizendo que você é Deus. Então aí já começa a questão, por que Jesus foi morto? Porque essa é a blasfêmia do primeiro mandamento. Ele estava dizendo que ele era Deus. Então muitos começaram a parar de segui-lo. Porque, na verdade, o que acontece? Era muito comum, e até hoje em Israel, você seguir um rabino. Então tem um rabino que ensina
quando a gente foi para Israel, a gente vê assim, ali tem o Muro das Lamentações, do lado ali tem uma mesquita, uma sinagoga, e você entra à esquerda ali, você vê uma portona assim, você entra, eles estão lá. Do jeito que eu estou aqui falando com vocês, eles têm lá, então está lá o rabino declarando a palavra, e o povo tudo sentado ouvindo. E do lado de cima do Muro das Lamentações, na mesquita, essa mesquita aí, a mesma coisa. Eu até brinquei com a Edna, foi a escola dominical deles aqui. Eles tudo sentados no gramado, assim, debaixo das árvores, e aí eu não sei como é o nome do líder, mas ele ficava sentado numa cadeira com um pedaço do Alcorão lendo para eles. Então, na verdade, que alguns que seguiam Jesus estavam achando que ele era um mestre. Mais um rabino, né? Então, e ele estava dizendo, gente, eu não sou. Não sou isso que vocês estão achando que eu sou. Então, esse foi um ponto que o povo já começou a deixar de segui-lo. O segundo ponto, Jesus disse que era mais do que um homem bom. Vamos ver a passagem aqui. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, ao qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Essa palavra bom, quando ele veio para bajular o mestre. Tipo assim, se você é um mestre, eu vou te bajular, porque, reverendo, bom reverendo, o que eu faço para seguir, para ter a vida eterna? Aquelas coisinhas, né? Tipo aquele toque de bola, né? Sabe, aquelas conversas que o cara já sabe que vai responder, e se você não responder aquilo que eu estou querendo ouvir, já não vou te seguir. Né? Só que aí, como Jesus é Deus, ele já quebra no meio, né? Ele fala assim, bom somente um que é Deus. Então ele pega e fala assim, eu sou bom, eu sou Deus. Então você perceba assim, Jesus dizendo, eu vim do céu, eu sou Deus. Jesus dizendo, somente Deus é bom, eu sou Deus. Então, porque não há ninguém que seja bom. Na aula de hoje, em todos os pontos, nós vamos passar por um. E aí nós vamos ver assim, como alguns pontos que ensino de demônios vem para tirar algum aspecto da deidade de Jesus. Se o discurso tem algum aspecto, tipo assim, como se fosse assim, vou tirar essa peça do quebra-cabeça aqui. Na deidade de Jesus, se você tirar uma peça do quebra-cabeça, o quebra-cabeça inteiro não faz mais sentido. E é a mesma coisa. Então, você vê assim, pessoas que a imprensa diz, né, o Dalai Lama e tal, ou algum outro tipo de guru, venha falar a respeito de Jesus, ele fala, não, Jesus é único. Jesus é único, mas único é você, único sou eu, único é Sócrates. Coloca todo mundo na mesma prateleira. É sempre assim. E aí ele fala, né, ninguém é bom, somente Deus é bom. Todos são pecadores. Ninguém é bom. É duro isso das pessoas ouvirem isso hoje. Até nós, né? Você quer ser bom em alguma coisa. Você nasceu para ficar... Todo mundo fica na tua orelha. Entendeu? Você fala para os alunos, por causa da questão da autoestima, até brinco, né? Que hoje em dia é mais importante eu levantar a autoestima do aluno que ensinar a língua portuguesa. Hoje em dia, nas escolas. Tem a tal das habilidades socioemocionais, que é assim, principalmente depois da pandemia. Nossa, depois da pandemia, então. E aí você tem que esse tempo todo, para aquelas pessoas melancólicas, falar, você é bom em alguma coisa. Eu ouvi um negócio interessante esses dias, falando sobre isso nas escolas hoje. E antigamente tinha os campeonatos, e nos campeonatos tinha o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, até ali recebia medalha. Quem não chegou no pódio não recebia medalha. E aí o cara estava fazendo uma crítica
crítica muito séria sobre isso, dizendo: nós não estamos fazendo nada de bom com as nossas crianças. Porque hoje foi campeonato na escola, tem 12 times. Tem aquela turminha que leva a sério, que treina, e todos vão ganhar no final a mesma medalha. E ele dizendo: isso não é certo, porque a gente está mimando todo mundo, está dizendo todo mundo essa maravilha, essa tranquilidade, você vai ser campeão de qualquer jeito. E não é verdade. A frase mais dita hoje em dia, a gente vê muito no Instagram, é assim: está tudo dentro de você. Entendeu? Não, você pode todas as coisas, está tudo dentro de você. Essa parte está tudo dentro de você, é verdade. Tudo de ruim, né? Está tudo dentro de você, você é capaz. Então, uma das coisas que eu queria dizer a respeito dessa parte aí, que somente que Jesus diz que ele é bom, é que assim, até os seus inimigos estavam dizendo, como diz em João 5, que ele estava se fazendo como Deus. Então ele estava se mostrando como uma pessoa boa, num padrão elevado. Então, num padrão fora do comum. Tanto que os seus inimigos o acusavam de se fazer igual a Deus. Essa característica, gente, é assim, parece simples. Eu sempre passei, depois quando a gente vai estudar melhor para fazer aula, para dar aula, então a gente fica mais em cima da passagem, né? Eu sempre passei rapidamente por essa passagem assim, quando Jesus fala: não, bom, por que me chama de bom? Bom somente é Deus. E passei que nem quando eu corro na rua. E aí, agora vendo, eu percebo assim que é uma das características mais importantes de Jesus, quando ele fala isso. Porque ele é mais do que um bom mestre. Ele é mais do que um mestre. E ele está dizendo isso. Quando a pessoa vem com bajulação para ele, ele fala assim: você está me chamando de mestre? Eu sou Deus. Jesus não era simplesmente outro grande mestre religioso. Também não era mais um na lista enorme de indivíduos que buscava a verdade espiritual. Em vez disso, ele era a própria verdade. Ele era o Deus encarnado, como diz o Billy Graham. Então, é assim, gente. Como eu disse na última aula, se a gente fica falando de Jesus só aqui dentro, nós não vamos passar por nenhum embate. Nem os demônios vão ligar para a gente. Agora, se a gente se propõe a sair para falar a respeito dessa verdade, na primeira pessoa que você expor verdades de quem Jesus diz que é, nós vamos encontrar embate. Mas assim, hoje eu passei essa parte de debate. Assim, às vezes a pessoa está tão séria sobre algumas verdades, aí você tem que explicar para ela. Mas parece que ela fica mais séria ainda. Ela fica mais nervosa ainda. E aí eu fico pensando que é melhor talvez viver o Evangelho e deixar tentar, assim, não que a gente vive de forma que demonstra, mas a gente precisa demonstrar o Evangelho na nossa vida. Porque às vezes as palavras a gente não tem essa força, né, de mudar o outro. Aí a gente tem que crer na ação do Espírito, né? Não tem como a gente convencer ninguém. Mas uma das coisas, uma das ligações que eu mais gosto é quando a Bíblia diz que nós somos sal da terra. O sal tem diversas funções. Uma delas é causar sede. Né? Se a gente vive, mas também prega com sabedoria, porque tem os adeptos, por exemplo, vocês do só viver. Falar, você pregar, se aquele primitivo pensasse isso, que ele tinha acabado, não deu certo. A gente tem que anunciar, só que com sabedoria e graça, e causando sede, porque quando a gente causa sede, você anunciar o Evangelho para alguém que é chamado por Deus, é como oferecer um copo d'água ao sedento. Né? Então a gente tem que buscar essa sabedoria, né? Para no momento certo falar com sabedoria. O problema é que a gente às vezes não busca isso. O Ronaldo Lidor tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: a gente evangeliza pouco, porque a gente ora pouco. E tem a ver demais uma coisa.
Eu falo isso a respeito disso, porque assim, como eu trabalho na área acadêmica, né, com professores de ensino médio e tal, assim, Jesus ele é colocado na mesma prateleira de grandes mestres. Entendeu? Então assim, é colocado por pessoas que nunca ouviram falar, nunca ouviram a sua voz. E não é uma voz esotérica, não é uma voz assim que a pessoa está orando, Jesus, o quê? Jesus? Não, é aquilo que ele diz na palavra. Não vou ler isso. A pessoa me fala, não vou ler, foi escrito por homens. Ué, mas você está falando de Sócrates aí, foi escrito por quê? Por um cavalo? Entendeu? Então, essa que é a questão, entendeu? Às vezes a gente também fala assim, não, você precisa conhecer Jesus. Vamos na minha igreja. Beleza. Mas às vezes a pessoa está com perguntas a respeito assim, de perguntas exatamente assim, quem é Jesus? E quem ele diz que é? Entendeu? Então, é isso. Terceiro, Jesus disse que é o Filho do Homem. Uma das coisas assim que Jesus fala mais de 80 vezes que ele é o Filho do Homem. Isso está em Daniel 7, 14, 13 e 14. Foi profetizado por Daniel a vinda de Jesus no capítulo 7, versículo 13 e 14. E ele chama Jesus de Filho do Homem. E Jesus, quando começa a falar a respeito de quem ele era, ele fala o Filho do Homem. E ele fala mais de 80 vezes nos evangelhos, Filho do Homem. Então, olha só, o Filho do Homem e o Ancião dos Dias, como está lá em Daniel 7,14, como já foi falado na aula anterior. Se a gente repetir tudo que aconteceu na aula anterior, a gente não consegue andar, né? Mas se você quiser depois dar uma pesquisada, você vai ver lá o Filho do Homem falando com o Ancião dos Dias. Jesus falando com Deus nos céus. Então, ele está afirmando que ele é aquele que Daniel estava dizendo que viria. E o que ele ia fazer. E no versículo 14 de Daniel 7,14, no versículo 14 de Daniel 7, fala que todo poder foi dado ao Filho do Homem. Então ele está dizendo, eu sou o rei em que Daniel falou. Toda vez que ele fala Filho do Homem, a gente tem que entender isso, que é o tema da nossa série. Eu sou o rei. Eu sou o Filho do Homem. Então, recebe domínio, autoridade messiânica. É a mesma pessoa que se diz no Salmo 110, o Senhor disse ao meu Senhor. No Antigo Testamento, essa figura, Filho do Homem, está sentada ao lado do Senhor em posição de igualdade. Toda essa desconstrução de quem é Jesus iniciou-se no final do século XIX e século XX com a teologia liberal. Então, tudo o que eu estou falando aqui, para nós, parece assim, isso é óbvio. Mas, se você for conversar com pessoas que não só ouviu falar de Jesus, essa pregação de quem é Jesus e ele não ser o Messias é muito comum. Então Jesus é um homem bom. Então você vai ver também nos próximos pontos que a respeito disso. Mas é algo assim, Jesus dizia de si mesmo que ele era o Filho do Homem. Então, não foi algo inventado. Não foram os cristãos que inventaram isso. Não foi assim o pessoal que seguia igual aqueles malucos que fazem aquelas seitas e levam para uma fazenda e fala que ele é Jesus e o povo fica lá seguindo e até se matam depois todo mundo se mata. Né? Não é isso. Não foi ninguém que inventou que a pessoa era, que Jesus dizia que era, e provou que era, e mostrou que era. Então, Jesus foi o único que afirmou ser o Filho do Homem. Como aí eu coloquei todas as referências, se vocês quiserem depois, Mateus 24, Mateus 26, Marcos 13, Marcos 14, Lucas 21, Lucas 22, Atos 1, 1 Tessalonicenses 4, Apocalipse 1 e Apocalipse 14.
Isso são algumas referências a respeito de quem é o Filho do Homem. Tá? 4. Agora começa a aula de hoje. Jesus fez milagres. Então, o fato dos milagres prova que Ele é Deus. Então, por que Jesus fez milagre? Para demonstrar que Ele é Deus. 40 milagres específicos durante os evangelhos. O Talmud dizia que era mágico. Ele era um mágico que fazia essas coisas. Mas um dos milagres de Jesus mais específicos, que deixou todo mundo atônito, é a passagem da tempestade no mar. Porque o que os seus discípulos falaram após isso acontecer? Não, quando ele faz o milagre, ele fala assim: quem é este? Porque a criação, ali a demonstração de que Deus tem poder, Jesus tinha poder sobre a criação. Esse milagre mostra que Jesus é Deus. Quando ele faz a tempestade acalmar, é um milagre que aponta para o Criador. Então, ele mostra que ele tem poder sobre a criação. E na hora que ele faz isso, seus discípulos fazem a ligação. Ele é Deus. Cada milagre demonstrou que Jesus tinha domínio sobre algum aspecto do mundo físico. Então, cada milagre de Jesus é uma pregação mostrando que Jesus é Deus. Então, não é só como, por exemplo, aqueles líderes de seita como Jim Jones, que levou todo mundo para uma fazenda na Venezuela e aí depois todo mundo se matou. Ele dizia que ele era Jesus, que ele era Deus, que era isso, que era aquilo, mas era pura crença. O que Jesus vem fazer não é só falar, mas o ministério dele é um ministério de ação. E seus milagres mostram que cada aspecto do mundo físico está sob o seu domínio. Os judeus ainda continuaram pensando, né? Isso. Por que é assim? Chocado, por exemplo, com algumas religiões ou seitas que a gente vê hoje em dia, atrai tantas pessoas. E aí ficam com medo, com fé, assim, e a gente fica assim, gente, mas nunca a pessoa está ali na Bíblia, estava seguindo um negócio desse, está concordando com uma loucura dessa. Assim, eu tenho a minha filosofia é católica, né? E a gente, tipo assim, consegue várias coisas, e consegue a cura, depois vai lá e agradece a Nossa Senhora. Gente, que absurdo! Eu fico assim, como que a pessoa, assim, não é católico fala que vai só no comigo, não é católico praticante mesmo, né? Esse funcionário faz um monte de coisa na igreja. Eu fico assim, Deus, mas como que me dá uma cegueira assim tão grande a respeito disso, né? E assim, a gente não consegue conversar com a pessoa. E foi tentar explicar, tipo assim, eu super respeito, mas assim, ou senão tem gente que fala assim, se você estudar história, você vai porque assim, tem um movimento de alguns evangélicos indo para a igreja católica. Ele está estudando a história e a igreja. Mas aí não podemos falar, mas se você estudar a Bíblia, você vai ser protestante. Então, assim, como que a gente faz essas pessoas voltarem para a Bíblia e começarem realmente a ler? Porque eles dizem, não, mas a igreja diz isso. Mas a igreja está acima da Bíblia? A católica sim. Sim. O propósito dos milagres, os milagres tinham um propósito: mostrar que Jesus é Deus. Olha como assim o ministério de Jesus é todo focado na pregação de que Ele é Deus. Você olha para Jesus, você vê Deus andando entre os homens. Então, é uma das coisas que a gente tem que perceber quando a gente lê um milagre. Quando a gente vê um milagre de Jesus. Glorificar a Deus, glorificar a Jesus. Jesus disse que é o Filho de Deus. Então é assim, tá bom, beleza. Jesus é um homem bom? É.
Tá bom, então vamos lá. Vamos ver o que ele diz a respeito de quem ele é. E aí você senta e fala assim, ele fala mesmo a respeito dele, eu sou Deus. Eu sou filho de Deus. Ah, mas é na hora. Ah, mas é automático. Ele faz repetida e enfaticamente dizendo que é o filho de Deus. Agora, um dos pontos que eu queria falar é, isso levou Jesus para a cruz. Não foram os milagres, não foi assim, na visão deles, era uma violação do primeiro mandamento. Então, quando está tendo o julgamento de Jesus, ele pergunta, você afirma ser o Filho de Deus? E aí Jesus fala, não é um mal entendido, não era bem assim. Não, ele fala enfaticamente, eu sou. E ainda fala com um jeito, que é a mesma expressão que Deus se apresentou para Moisés na sarça ardente. Eu sou. Então ele está dizendo assim, eu sou. Pronto, acabou. Ouviu? Beleza. Não quer aceitar? Siga a sua vida. Mas acabou. Eu sou. Ponto final. Então, Jesus é Deus? É. Por quê? Porque ele falou que é. É? Então, como diz o C.S. Lewis também, cristianismo não pode ser uma religião inventada. Porque se fosse inventada, nós faríamos de tudo para Jesus não dizer o que ele é. Como ele continua dizendo, se você vai procurar uma religião confortável, não é no cristianismo que você vai encontrar. Porque ele vem para deixar bem claro quem é Jesus e quem nós somos. E isso mata o homem. Testemunha de Jeová, Jesus não é Deus. Budismo, Jesus não é Deus. Ciência cristã, agora eu vou colocar um detalhe aqui. Numa das minhas aulas, eu gosto de ler o chat depois, no YouTube da igreja. E uma pessoa colocou, eu falei a respeito, eu estava dizendo alguma coisa na aula, falando sobre a igreja universal. E a pessoa colocou embaixo assim, eu estou indo para a ciência cristã, irmãos. Entendeu? Se você procurar lá, você vai ver. E porque nós somos irmãos, mesmo eu estando lá. Está certo? Não, não está certo. Porque a ciência cristã diz que Jesus não é Deus. Então nós não somos irmãos. E como ser? É igual o ecumênico, né? No Brasil, o problema do uso das palavras, né, é que o brasileiro, isso é nosso. A gente enfraquece o significado das palavras de uma maneira muito fácil. Amigo. Amigo é um negócio, não é? Profundo. Irmão. Na vida cristã, em segundo as escrituras, tem um negócio muito forte. Só que às vezes a pessoa fala, dando a entender o seguinte, irmão, ou qualquer outra palavra nesse sentido, eu estou dentro, estou com vocês, E se você diz que não, a pessoa se ofende. Mas por quê? Porque ela vai dizer isso, ela enfraqueceu demais o significado da palavra. Né? Aí a gente tem que lembrar o que significa ser irmão com Cristo. Né? Porque a pessoa realmente. Uma palavra agora também, foi bem porque enfraquecida. todo mundo fala te amo agora, aí eu amo isso, eu amo aquilo. É enfraquecida e é também o significado que é mudado. Né? Tem que tomar muito cuidado. Então, ciência cristã, Jesus não é Deus. E aí vai. Por exemplo, eu falei na aula passada a respeito dos mormons. Você vê aquela igreja maravilhosa, Jesus Cristo, Santo dos últimos dias. E aí você falou, acho que eles pregam Jesus aí. Jesus, irmão de luz, meio irmão de luz. Então você fala, que mal que tem, né? Entendeu? É ciência cristã.
cristã, principalmente agora em épocas de YouTube. Aí o cara, eu coloquei ciência cristã exatamente porque um dos comentários das aulas lá do YouTube que eu dei, a pessoa escreveu: eu estou indo para ciência cristã. Eu falei: quem será esse irmão? Enfim, aí em Marcos 14, Jesus disse, em João 8, 59, 58, Jesus diz: antes de Abraão, eu sou. Então, João 30, 33. Jesus disse que é Deus. Gente, Buda, Maomé, Gandhi, ninguém afirmou que era Deus, mas Jesus disse repetidamente. Então, colocar Jesus na mesma prateleira dessas figuras é um erro absurdo. Ou você não sabe quem foi Buda, Gandhi, Maomé, ou você não sabe quem é Jesus. Eu já acho que a pessoa está na segunda opção, não sabe quem é Jesus, para falar isso. Isso. Você tem aquela energia, nossa, você não energia, uma aula, né? Não, tem a coisa do cara fazer o bem, né? Isso. O cara associa, não, mas todo mundo está dando bem, então vai legal. Olha aí, ele não morreu por suas boas obras. Morreu por se declarar Deus. O que levou Jesus para a cruz foi declarar-se ser Deus. Isso é importante, historicamente. E isso é importante para nós entendermos. Não é o que as pessoas dizem quem é Jesus. É o que ele diz quem ele é. Jesus confirmou aos outros que ele é Deus. Ele confirmou quando duvidaram. Ao ser desafiado, ele confirmou e foi condenado. Então é assim, se você... A gente vai chegar na parte final da aula, vocês vão ver 3 opções que C.S. Lewis fala a respeito. Uma delas é ser mentiroso. Se Jesus fosse mentiroso, e ele fosse assim: você está dizendo que é Deus? Veja bem, não é bem isso que eu estou dizendo, mas não, eu sou e eu sei o que eu vim fazer. Então, Jesus jamais desmentiu ou retirou o que disse. Por que eu estou afirmando tanto isso? Porque assim, o tema da série é Jesus, o Rei. E aí a gente vai ver na próxima aula a respeito de que tipo de rei Jesus é. E uma das coisas que é assim, a fundamento de todas as aulas é: Jesus é Deus. Isso é óbvio. É assim, como eu falei em uma das aulas, ligue os pontos, o que Deus está fazendo. Uma hora Deus vai colocar na nossa vida uma pessoa que vai perguntar para nós quem é Jesus. Mas não é esses daí, eu quero saber realmente quem é, pelo amor de Deus. Chega de conversa fiada. Eu lembro de um trecho do plantão médico, que o cara está no leito de morte, e vem a capelã. E era um médico que ele errou a medicação na veia de um paciente. E assim, ele errou a medicação e ele ia matar. Só que o que aconteceu? A veia escapou. E aí ele pegou, tirou e pôs de novo e injetou, e a pessoa morreu. E ele estava confessando isso para a capelã. Aí a capelã falou: não, mas você não sabia. Ele falou: não, filha, você não está entendendo, eu vou morrer. E eu não posso morrer com isso se alguém não me perdoar. Deus me deu uma segunda chance, e mesmo assim eu dobrei a aposta. Eu errei a veia, e mesmo assim eu peguei, tirei a agulha e enfiei de novo. Eu matei de propósito. Eu acho que a pessoa era um criminoso. Então assim, ele fez justiça com as próprias mãos. E aquilo lá estava deixando ele maluco, porque ele falava: eu vou morrer. Aí ela falou: não, mas pense bem. Vem com aquele papo do evangelho de açúcar, né?
Aí ele falou assim, pelo amor de Deus, me traga um capelão de verdade. Eu estou falando para você, eu preciso de perdão, e você vem aqui falando que eu não pequei. Porque ele vai ser problema de coração dele. Isso! E ele precisava de uma pessoa que não viesse com conversinha psicológica. Ele precisava de alguém que falasse realmente como ele poderia ser perdoado. Eduardo, a gente tem visto um movimento assim nas igrejas, de pessoas cansadas desse evangelho que é cult, né? Que acaricia o coração, né? Que massageia o ego. E pessoas que eu tenho que deparar com algumas pessoas assim, né? Às vezes numa conversa, num aconselhamento, a pessoa até percebe, pastor, me fala a verdade, né? Porque nós somos inclinados a dar aquela floreada, né? Tentar melhorar a situação. E a pessoa muitas vezes pergunta no aconselhamento, pastor, fala a verdade, isso está no meu pecado, eu pequei isso aí. E você vê que a pessoa quer resolver, ela não quer mais, né? Mas é um movimento que tem acontecido, é bom. Eu vejo muitas pessoas afundadas no lamaçal assim, do pecado mesmo, de tanto abraçar a questão psicológica em relação ao pecado. E ela está tão emaranhada assim, no meio daquele monte de raiz, de pântano mesmo, que quanto mais ela se mexe, mais ela afunda, mas ela está totalmente com a cabeça, o espírito cauterizado em relação a essa questão psicológica do pecado. Eu disse também que se você pecar e você não se arrepender, se o Espírito Santo não constranger esse pecado, sabe, você pode ter mesmo realmente a certeza da salvação e ser escolhido? Se você está no pecado e continua pecando e nada te constrange, o que será? O Espírito Santo não está constrangido. A gente por si só não se arrepende de um erro, né? A gente não, porque assim, até certo ponto, o pecado até ali é bom, até tá tudo bom, né? Mas assim, se quando o Espírito Santo realmente constrange uma pessoa a respeito do pecado, ela vê realmente não amassar para a estrada, o gosto que ela dá, que aquilo não agrada a Deus, que não agrada a ninguém, que aquilo afeta outras pessoas em volta dela. Então, assim, se você está pecando e você não está sendo constrangido, talvez você não seja um eleito. Jesus disse que não tinha pecados. Aí você pensa assim, claro, né? Mas um fator assim que, preparando a aula, eu comecei a meditar a respeito disso. Tem dois tipos de forma de pecar. Um por omissão, quando deixamos de fazer alguma coisa que Deus manda fazermos. E por comissão, quando nós fazemos algo errado. Como podemos pecar? Por pensamento, por motivação, por palavras e atos. Sem pecados, tudo seria perfeito e puro. E uma das coisas que a gente sabe é que ninguém é perfeito. Agora, eu queria que vocês entendessem a complexidade do tamanho, a magnitude disso. Se Jesus afirma que não tem pecado, não é apenas como a gente coloca o nosso pecado em ato, mas sim motivação e pensamento. Gente, só sendo Deus para isso acontecer. Quando Jesus diz que ele não tem pecado, e quando a Bíblia afirma que Jesus não tem pecado, a magnitude disso, a magnitude de quem é Jesus, faz a gente cair de joelho e falar: tu és santo. Não tem um pensamento errado. Pense nisso, gente. Gente,
botar Gandhi, Billy Graham, Pastor Júnior, Eduardo. Gente! Fala de novo, eu vou botar meu nome nesse grupo aí. Tá chique. Sou perfeito, bem. A gente admite que a gente é pecador. Porque assim, pessoal, a gente coloca um propósito. É como uma vez eu ouvi. Você acha que é ser fácil ser manso? Tenta ser manso uma semana. Uma semana. Meu, é um dia que você chega em casa, tem um negócio que não está no lugar, você já parte. Mas não é possível. Pronto. Isso que o fruto do Espírito é essencial. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Por que tem um amigo próprio, gente? Mas não matar ninguém. Gente, toda vez que eu percebi assim, eu gosto muito de estudar sobre astronomia. E aí ontem eu vi uma foto de uma estrela conhecida, e assim, o Sol parecia um grão de areia, o Sol parecia um grão de areia perto dessa estrela. E eu pensei assim, tudo isso é sustentado por Jesus. É por isso que os anjos, quando estão no céu lá em Apocalipse, eles só dizem santo. Porque assim, Jesus foi tentado. E a Bíblia afirma que ele não pecou. E pecar não é só ato. Eu estava pensando da bondade, né? É muito fácil a gente ver o nosso pecado na fúria, na inveja, na raiva. Mas às vezes se fala assim, como que eu vou ver pecado na bondade? Às vezes a sua bondade é vaidade. Por motivação. Pecado é por motivação. A vaidade, estava imaginando dizendo boba, nós estudamos. Mas hoje, nessa época de Instagram. Então é assim, Jesus sofreu falsas acusações, mas uma coisa que todos concordaram é que Jesus não tinha pecado. Até Judas, seu traidor, afirmou que ele era inocente. Até Judas, que era seu traidor, afirmou que ele era inocente. Pilatos não viu nada de mal nele. Então, agora olha só essa doutrina. 40% dos jovens nessa igreja dos Estados Unidos, isso foi em 2006, tá? Antes do iPhone. Imagine agora. É o que eu falo para muitos pais. Vocês estão preocupados com a doutrinação na escola? A gente tem que ficar preocupado com o que nossos jovens estão fazendo aqui dentro. Gente, a escola, o professor do ensino médio, de onde for, ele só vai encontrar terreno fértil onde a semente já está plantadinha ali. Então, eu vi uma pregação falando de uma vez que diz assim, o pecado já está fora, não está na palavra, né? E aí o jovem que estava no auditório disse, não está mais na porta não. Estava contando isso. Agora está no mouse do computador. Isso aí, na época que não tinha. Agora, meu filho. Eu digo isso na questão da doutrinação, porque os mestres dos nossos filhos, eles estão no YouTube. Os mestres dos nossos irmãos da igreja, 85, 90% estão no YouTube. E entra automaticamente, você está assistindo o culto, terminou o culto, automaticamente entra um mestre para dar aula sobre um assunto e você fala, nossa, que interessante. Isso. E aí, essa estatística que está nesse livro aqui, ó, ele fala assim, 40% de jovens convertidos acreditam que Jesus pecou. E 52% dos jovens que frequentam a igreja acreditam que Jesus pecou. Essa foi uma pesquisa de 2006. Imagine hoje. Sabe o que eu falo assim? Não, Jesus também pecou, você pecou. Jesus pecou, fica tranquilo, entendeu? Você sabe pecar. Então, mas é como eu digo, a importância de uma doutrina como essa é assim, é fundamental. É fundamental. Falar que Jesus não pecou, as pessoas pensam, mas não é só isso. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado se eu estou falando a verdade? Por que vocês não creem em mim? João 8,46. Pedro afirma que Jesus não tem pecado.
João afirma que Jesus não tem pecado. Tiago afirma que Jesus não tem pecado. Paulo afirma que Jesus não tem pecado. Judas afirma que Jesus não tinha pecado. Pilatos afirma que Jesus não tinha pecado. O soldado que participou da sua execução afirma que Jesus não tem pecado. E o ladrão na cruz afirma que Jesus não tinha pecado. Mas um influencer de 13, 14 anos que dá aula de teologia na internet, está certo. Gente, depois a gente não entende por que os nossos jovens, quando vão para a universidade, param de frequentar a igreja. Aí fala que é a doutrinação da escola. A escola, gente, é só o laço do presente. O mal está residindo lá no quarto, na mãozinha de cada um de nós. Gente, eu que não tenho tempo para ficar falando, mas assim, eu estava preparando aula. Automaticamente entrou um ser com mais de 100 mil seguidores no YouTube que estava afirmando alguma coisa de Gênesis. Eu falei, meu, da onde esse rapaz tirou isso? Aí ele falou, porque ele está em Gênesis. Aí ele falou um capítulo que não existe. Na Bíblia dele. Era tipo assim, um Gênesis 75. Mas falou, meu, da onde esse cara tirou isso? E assim, gente, eu sou assembleiano e eu amo muito as suas aulas. Você entendeu a situação? Talvez assim, os nossos jovens, assim como nós também precisamos conhecer a Bíblia profundamente. Por exemplo, a sala do Antigo Testamento está cheia. A sala do Velho está cheia. Os irmãos precisam conhecer a palavra de Deus. Está vendo essa pirâmide da sabedoria? Você enche a sua pança de Cheetos e Doritos. Você tem fome? Está respondido, né? Eu costumo dizer que a concorrência é cruel, né? Tanto é que não se pode ter apenas a escola bíblica. Se o crente não lê a Bíblia em casa, não se dedica a estudar, não lê livros bons a respeito, ele não vai. Vai ser muito mais influenciado pelos Cheetos e Doritos da vida, porque é bombardeado. Então, tem que ter escola bíblica, a gente tem que, o crente tem que abraçar essa responsabilidade, né? Eu vou me nutrir da palavra de Deus. Assim como a gente toma um café da manhã, a gente almoça, a gente janta, a gente sente a necessidade do corpo, ele fica com fome, a fome fica mesmo. A gente tem que sentir essa necessidade também do corpo da alma, de se nutrir da palavra do Senhor. Vamos dar continuidade? Porque assim, ainda tem mais 2 pontos. Jesus perdoou o pecado. É óbvio, né? Se não tivesse pecado, não haveria guerra, não haveria doença, não haveria crime, não haveria pobreza e não haveria assim o maior inimigo das nossas almas, a morte. Se nós não levamos a sério isso, que é algo que a gente está vivendo nos dias de hoje, a mente cauterizada em relação à morte, nós estamos com um sério problema. Nós estamos com uma grande doença. Então, se, por exemplo, passamos pela pandemia, mais de 600 mil pessoas mortas, nós vemos assim, nós começamos a ouvir tanto de morte que a gente acaba fazendo assim, gente, mais um. Só que esse mais um é um pai de alguém, é um irmão de alguém, é um filho de alguém. Se tem uma coisa que mais dói é olhar assim, por exemplo, um pai enterrando um filho. Gente, se você não dói na sua alma, meu Deus do céu. Então, e uma das coisas que o pecado fez foi trazer a morte. Não era para ser assim. No final da trilogia do Hobbit, não está no livro, está no filme, mas assim, um anão do povo dos anões, ele era apaixonado por uma elfa e assim, eles se amavam muito, e aí ele morre. Aí ela começa a chorar. A atriz foi tão assim, a atuação da atriz assim foi tão que você sente a dor que ela está sentindo. Aí ela vem assim e fala assim, porque um pouco antes desse anão ser morto por um orc,
o rei dos elfos fala para ela, você não ama um anão? Porque o elfo é um ser mais superior, né? E aí ele falou, você não ama um anão? Ela falou, eu amo. Ele falou, isso é falso. Quando ela está segurando o corpo do anão no colo, assim, e ela está chorando uma dor muito, sabe? A atriz está assim, vivendo aquilo. Aí ele pega e fala assim, realmente esse amor seu era verdadeiro. Porque ela fala assim, se isso é amor, eu não quero mais sentir amor. Porque está doendo muito. Então, a morte, ela não devia existir. E o pecado trouxe a morte. E ninguém encontrou até hoje uma forma de resolver o problema do pecado que não seja o próprio Deus. A gente tenta criar subterfúgios assim, para tentar resolver o problema do nosso pecado. O homem, ele até hoje, a busca do homem é tentar resolver o problema do pecado. Você pode ver que a maior busca do ser humano hoje é evitar adiar a morte. Adiar a morte no sentido metafórico, ou seja, tentar aumentar cada vez mais a aparência de que não está ficando velho e realmente fazer a vida durar mais. Exatamente porque lá no fundo do nosso coração, a raiz do pecado fala que a morte não era para existir. E ninguém consegue resolver esse problema a não ser o próprio Deus. Então, quando Jesus disse, estão perdoados os seus pecados, quem conhece a palavra falou assim, você está dizendo que você é Deus? Porque somente Deus pode resolver os problemas do pecado. E ele está falando, eu perdoei realmente o pecado. Está perdoado o pecado. Então, assim, tem duas formas que os seres humanos tentam resolver o problema do pecado. As boas obras. Então, é uma luta desenfreada para si. Porque hoje, qual que é a maior questão do ser humano? Criar uma identidade. Criar uma identidade. Quem sou eu? Então, assim, eu quero ser alguém de acordo com as minhas próprias obras. Eu preciso ser alguém. E como é que eu sou alguém? Eu quero ser salvo. Salvo de quê? Eu quero ser alguém. Eu quero me mostrar como alguém. Eu quero ser relevante. Por causa da questão da identidade de gênero, acertou em cheio. O que é a maior questão do ser humano hoje. Ser alguém. E a luta, as boas obras hoje, é esse tipo de salvação. A redenção do ser humano hoje é ser alguém. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, boas obras, é a segunda reencarnação. Então, é nesse ponto que as pessoas tentam se livrar do mal do pecado. E aí, os pecados estão perdoados. Quem faz isso? O próprio Deus. Ele pode perdoar pecados? Pecados são cometidos contra quem, gente? Contra Deus. Somente quem pode perdoar uma falta? Aquele que foi atingido por aquela falta. Então, se você tem uma noção do que aquilo é pecado, o pecado não é contra ninguém, o pecado é contra Deus. E esse é o único que pode perdoar. É por isso que Jesus, quando perdoa, a pessoa está curada. Não adianta buscar em outro lugar, porque Ele é Deus, e somente Ele pode curar. Então, somente Ele pode perdoar pecados. Não adianta procurar em lugar nenhum. Está perdendo tempo. É por isso que é tanto subterfúgio para tentar ser alguém sem Jesus, e a pessoa fala, é como se fosse um rato correndo numa rodinha. Não está indo para lugar nenhum. Somente Jesus pode perdoar pecados, porque Ele é Deus. E foi contra Ele que nós pecamos. Jesus ensinou a orar como Deus. Na oração, falamos com Deus. Ele nos ensinou a orar. E ao fazer isso, Ele mostra claramente que Ele é Deus. Aí você fala assim, nossa, mas como assim? Simples. Quando Estevão ora para quem? Para Jesus. Quando a mulher cananeia ora para quem? Para Jesus. Quando pessoas ensinados por esses, oram,
momento de extremo desespero, ora para Jesus, porque ele ensinou a orar a ele. Oraram a Deus como Jesus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Muitos oraram e oram como Jesus. Se Jesus, agora preste atenção, se Jesus não é aquilo que ele afirma ser, ele ia ser o ser mais cruel que já pisou nesse mundo. Porque pessoas em desespero, e ele fala para orar para ele, para encontrar refúgio, e ele afirma não ser aquilo que ele é, quer dizer, ele afirma ser aquilo que ele não é. Ele seria uma das pessoas mais cruéis que já pisou na face da terra. Jesus disse que é o único caminho para o céu. Aqui é a cereja do bolo. Porque assim, não só Jesus veio do céu, como ele disse que ele é o único caminho. Embora muitos dizem que apontar para o caminho, que essa é uma função do mestre, do professor, que professor em latim significa isso, aquele que aponta o caminho. Então, nenhum afirmou ser o próprio caminho. Somente Jesus afirmou ser o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Versículo mais odiado das outras religiões. Só existe um mediador entre O céu pertence a Deus. Somente Ele determina quem vai morar com Ele. E Jesus desmascara e afirma categoricamente que Ele é o único e estreito caminho. Estou terminando. Hoje muitos não têm coragem de dizer isso, que Jesus é o único caminho. Vou colocar a frase aqui de uma bispa da Igreja Episcopal Metodista dos Estados Unidos. Nós, ao ser indagada assim, Jesus é o único caminho para o céu? Ela foi entrevistada numa rádio nos Estados Unidos. E aí ela, em vez de aproveitar a oportunidade de falar que sim, olha o que ela respondeu. Nós que praticamos a tradição cristã, ou entendemos o veículo para o divino. Penso, porém, que assumindo que Deus não poderia agir de outra maneira, estamos colocando Deus numa caixa pequena demais. Esse pensamento, infelizmente, é o pensamento de muitos crentes, né? Às vezes a gente espera conversando com algumas pessoas, né? E, não, mas fulano de tal vai para o céu, pastor. Eu falo, mas vai se tivermos conta com Cristo. Não, pastor, eu acho que de alguma forma vai estar no céu. Eu entendo o carinho da pessoa, o amor da pessoa, querer a pessoa no céu. Mas às vezes nós permitimos essa ideia, né? Não está Deus na caixinha de sapato. Né? Mas na verdade não é isso, né? O que a gente está dizendo é vamos tirar a gente da cruz, então. Acabou a cruz, acabou o escândalo da cruz. Paulo vai dizer isso, né? Ó, se é de outra forma, por que estamos sendo perseguidos? Eu vi a morte do Jô Soares essa semana e eu lembro sempre disso. A redenção do mundo hoje não é Jesus. A redenção do mundo hoje é a morte. Morreu? Vai para o céu. Todo mundo, Jesus veio para todo mundo, gente. Como assim a Bíblia diz que quem crê foi batizado? Mas não, é para todo mundo. 3 perguntas, só para concluir que já o tempo se avança. 3 perguntas para a gente. Como reagir à pessoa, à obra e às alegações de Jesus? A pessoa, quem ele é, o que ele fez e o que ele disse que é.
Como C.S. Lewis disse, ou ele é um lunático, você pode escolher entre 3 pontos. Então, ou ele é um lunático, ou ele é um mentiroso, ou ele é o Senhor. Não existe outra coisa. Um homem que fosse apenas um homem e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande professor de moral. Ou ele seria um lunático, no mesmo nível de um homem que se declarasse um ovo cozido, ou então ele seria o diabo em pessoa. Você deve fazer sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou caso contrário, ele é um louco ou algo parecido. Você pode querer calá-lo por ser um louco. Você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. E pode prostrar-se em seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-lo. Quando as pessoas dizem que Jesus era um grande homem, um grande mestre, eles não ouviram, eles não conhecem o que Jesus disse a respeito dele mesmo. Porque ele não deixou essa opção. E é isso que o C.S. Lewis diz no livro Cristianismo Puro e Simples. Mentiroso? Lunático? Ou Senhor? Se ele é o Senhor, nós devemos fazer como um homem cego, um homem liberto de demônios, Tomé o duvidoso, João o melhor amigo, os discípulos, as mulheres, a mãe de Tiago e João, os anjos, igrejas inteiras, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, as crianças, o antigo inimigo, Paulo, adorar como Deus. Essas pessoas nos ensinam o que fazer em relação a Jesus. Amém? E a pergunta que eu deixo para vocês e para mim: quem dizeis que eu sou? Amém. Vamos orar? Du, antes de orar, dá uma palavrinha aí, convidando o pessoal para a próxima classe, acabou a introdução.